Você já parou para pensar em como a tecnologia pode transformar a gestão de uma microempresa? Não? Irei te apresentar através do projeto Integrador 3 como isso foi possível. Me chamo Lucas, em equipe com o Anderson, a Elis, o Fábio, o Jackson, a Mayara, o Marcos e a Zuleika, desenvolvemos um software de gerenciamento de suprimentos químicos para uma microempresa de higienização de estofados. Tudo sob supervisão da nossa orientadora, a Ana Paula. A microempresa de higienização de estofados, apesar da sua excelência na entrega dos serviços, tinha métodos que não acompanhavam mais a demanda crescente. O processo de gerenciamento das substâncias químicas era realizado da seguinte forma: controle ineficiente da quantidade de produtos químicos disponíveis, além da interferência nos atendimentos devido à má gestão do estoque. Após identificados processos que necessitavam de otimização, o seguinte problema de pesquisa foi levantado: como a gestão ineficiente do estoque de produtos químicos, caracterizada pelo desequilíbrio do consumo dos produtos principais, afetam a operação e os atendimentos da organização, bem como o objetivo geral, que foi desenvolver um software para a gestão e controle de estoque de substâncias químicas, propondo-se otimizar o consumo dos produtos principais com o intuito de melhorar a eficiência operacional e apoiar os colaboradores da empresa, além dos objetivos específicos, que seria supervisionar a utilização dos componentes químicos, promover a gestão do balanço desses itens, determinar mecanismos adequados para a elaboração de um sistema que, de maneira conjunta, resolva as limitações do gerenciamento do estoque. A justificativa do estudo levou em consideração aspectos de mercado e meio social. A exemplo disso, a pandemia do Covid-19, que revolucionou os cuidados com a higiene pessoal e a asepsia de locais públicos ou privados, que tornou-se mais exigente, a demanda por serviços de sanitização, que alavancou o mercado de higienização, por consequente, colocando pequenas e médias empresas do setor em evidência. A organização tratada nesse estudo lidava com obstáculos no gerenciamento do seu estoque de componentes químicos, prejudicando a eficiência dos serviços de sanitização prestados. O desenvolvimento do software proposto surgiu com uma solução eficaz para aperfeiçoar o controle de substâncias químicas com precisão, garantindo a eficiência nos processos de atendimento e favorecendo os clientes. Em relação à metodologia utilizada no decorrer desse trabalho, a pesquisa e coleta de dados realizadas na empresa tiveram natureza exploratória, bem como a entrevista realizada com o responsável pela empresa de higienização de estofados buscou identificar a problemática por meio de indagações em uma conversa estruturada, o que permitiu compreender profundamente as dificuldades, obstáculos e expectativas dos proprietários. Além disso, a metodologia foi estruturada no Design Thinking, possibilitando a organização de ideias, o estímulo à tomada de decisão e a busca por conhecimento. Desta maneira, o Design Thinking promoveu a compreensão de maneira aprofundada das necessidades da organização, estimulando a empatia ativa e a prototipagem ágil do software desenvolvido. Quanto ao fluxo adotado no desenvolvimento do software, primeiramente ocorreu a visita, entrevista e levantamento dos dados com o proprietário. Em seguida, foi efetuado análise e síntese das informações colhidas. Por meio do brainstorm e modelagem do software, chegou à ideação da solução. Após isso, houve a sondagem de dados através de pesquisa em livros, artigos e revistas, e com isso iniciou-se a fase de prototipagem, onde a construção do software e testes iniciais foram iniciados. Com o protótipo em mãos, ocorreu o processo de análise e melhorias junto ao proprietário. Desta forma, o software foi devidamente finalizado com as correções necessárias. Por fim, aconteceu o treinamento dos usuários para melhor aproveitamento da aplicação. Para o desenvolvimento da arquitetura de software, as seguintes ferramentas foram utilizadas: Python, FastApp, HTML, CSS, JavaScript, MySQL e GitHub, com integração contínua para garantir atualizações rápidas e seguras. A arquitetura desenvolvida favoreceu a atualização contínua da aplicação, facilitando correções e melhorias com mais agilidade. Ao fim da construção do software idealizado, destaca-se os três principais resultados obtidos na solução final. Entre elas, a satisfação dos proprietários. O software atendeu às exigências dos proprietários, remodelando a gestão do estoque de produtos químicos, migrando de um processo manual para uma solução tecnológica e inovadora. Controle e monitoramento. A aplicação possibilita a gestão do desbalanceamento das substâncias químicas, de forma ágil, permitindo a compra programada de produtos, evitando a falta do estoque. Desta forma, a ferramenta garante a continuidade das operações. Treinamento. Após a entrega da solução final, os usuários do programa receberam treinamento. Além do aprendizado sobre a funcionalidade da ferramenta, os proprietários foram beneficiados com uma aplicação que facilita suas atividades diárias, agendamentos e prestação de serviço. Com a finalização do projeto, pôde-se verificar que o objetivo principal traçado anteriormente foi alcançado com sucesso. Além disso,
O trabalho proporcionou aos componentes do grupo experiência prática na aplicação do design thinking e reforçou a importância do trabalho em conjunto, a escuta ativa e inovação tecnológica para a resolução de problemas reais. Essas foram algumas das referências utilizadas para embasar a construção desse projeto. Agora teremos a demonstração prática de como o software funcionará na rotina da microempresa de higienização de estofado. Bom, essa é a tela de login e também vou mostrar a tela de usuário. O usuário ele entra pela URL do aplicativo e coloca aqui o nome do seu usuário e também coloca a sua senha. Aqui eu estou colocando uma senha padrão, porém caso o usuário ele necessite, ele entra em contato com o administrador e o administrador cria um nome, né, de usuário e uma senha para ele. Entrando com a sua senha, com seu usuário e senha, você tem acesso a todas as informações do aplicativo. Vou iniciar pela usuários. Caso o usuário ele não tenha um login, ele solicita para o administrador e o administrador cria aqui nessa tela de usuários. Ele entra aqui em novo usuário, coloca o nome do usuário e uma senha para passar para o usuário posteriormente. Ele cadastra e assim que ele cadastra, a gente tem aqui o registro do novo usuário criado. Agora vamos falar sobre agendamentos. O aplicativo ele foi construído para que o empreendedor ele consiga fazer ali os agendamentos da sua prestação de serviço. Então ele entra ali na tela de agendamentos, né, na lista de agendamentos, cria aqui um novo agendamento e aqui ele tem um formulário onde ele pode cadastrar. Então vou colocar aqui Joana da Silva, endereço Rua 14 de novembro, o telefone, a data. Então eu tenho a opção de colocar a data e também o horário. E aqui eu coloco em quantidades de ml o que eu vou utilizar para essa prestação de serviço. Então vou colocar aqui 2, 3, 2 e 1 e vou em criar agendamento. Então aqui aparece a Joana, o endereço, o telefone, a data e a quantidade de produto utilizado. Caso eu tenha necessidade de finalizar, eu clico aqui em finalizar e aí é registrado e computado no meu estoque os itens que eu utilizei. Agora vamos falar sobre produtos. Aqui na tela de produto, como na solicitação da criação do aplicativo, o usuário ele tem produtos fixos e basicamente ele pode entrar aqui em editar e colocar a quantidade nova do seu estoque. Então, basicamente, trabalhamos aqui com um estoque fixo e a todo momento em que o usuário ele tem a necessidade de repor esse estoque, ele vem aqui e atualiza. E conforme os agendamentos eles vão sendo criados, vai debitando aqui do valor do estoque atual. Sobre os relatórios, para que o usuário ele possa ter uma visualização, criamos aqui também numa lista, num sidebar, a opção de relatórios e ele tem a visão de todo o seu estoque, a quantidade que foi agendado. Caso estivesse finalizado aqui algum agendamento, teria a quantidade dos itens que foram utilizados até o momento e abaixo também temos a visão do meu estoque atual. Então todos os itens que foram utilizados foram debitados desse estoque e eu tenho uma visão de quanto está o meu estoque atual.